Depois de muitos séculos, milênios, na realidade, entendendo ou procurando entender o que é o calor, lembre-se que isso demorou algum tempo. Tivemos aí várias teorias. Uma delas é o calor como uma substância. O calórico, daí deriva a palavra caloria. Mas, depois de algum tempo, o homem procurou desenvolver máquinas. Sim, máquinas que façam uso do calor para realizar trabalho. Vamos hoje estudar alguns princípios bem gerais de funcionamento das máquinas térmicas. Nós vamos dividi-las em motores elétricos e refrigeradores, porque estamos falando aqui de situações que nós poderíamos considerar como sendo opostas. Ora, esse estudo, ele ainda é relevante até hoje. Por quê? Nas usinas termoelétricas, nós utilizamos, por exemplo, a biomassa. Geramos calor. E agora, como é que nós podemos converter calor em energia elétrica? Porque é disso que nós estamos falando. Como funciona uma máquina térmica? E o que é importante também é entender a questão da eficiência das máquinas térmicas. Nós vamos falar hoje das máquinas térmicas ideais, aquelas que são as mais eficientes dentre todas as máquinas, ou a máquina de Carnot, que opera em ciclos, conhecidos como ciclos de Carnot. Vamos, então, começar falando de aspectos bem gerais envolvendo as máquinas térmicas. Ora, as máquinas térmicas, elas fazem uso de alguma substância, poderíamos chamar de substância térmica, né? Usualmente, essa substância é a água. Por exemplo, nas usinas termonucleares, o que nós fazemos ali? Nós transformamos, num primeiro momento, energia nuclear em calor. É isso mesmo. Numa usina nuclear, o que nós produzimos para efeitos práticos, para uso da energia nuclear, é o calor produzido, é o calor gerado. Então, estamos aqui diante de alguns problemas bem interessantes em relação às máquinas térmicas. Uma delas é a questão da eficiência. Qual é a máxima eficiência que se consegue numa máquina térmica? É claro que nós vamos dar a resposta para esse problema fazendo o uso das leis da termodinâmica. Em relação à eficiência em si, eu não preciso recorrer
à terceira lei da termodinâmica. No entanto, para entender as máquinas mais eficientes, nós devemos fazer, sim, uso da segunda lei da termodinâmica. Ora, o que eu vou falar agora realmente não faz uso da segunda lei da termodinâmica. Não vou falar em entropia, vou apenas explicar como funciona uma máquina térmica utilizando uma substância térmica ou uma substância e vamos definir a eficiência de uma máquina térmica. Então, basicamente, esse é o objetivo dessa aula. Ora, vamos começar explicando dois aspectos que são fundamentais. Qualquer que seja a máquina térmica, ela sempre opera entre duas temperaturas. Isso porque a substância térmica, em algum momento, ela é colocada em contato com um reservatório quente. E ela é colocada em contato depois com um reservatório frio. O que significa isso? Esse é um reservatório. Ou seja, o fato de colocar a substância em contato com o reservatório não altera a temperatura do reservatório. Ele é tão grande que essas diferenças de temperatura, que seria resultado da troca de calor, né, com uma substância, acaba sendo desconsiderada, praticamente desprezível, né? Então, um reservatório quente, ele está a uma temperatura. Esse é um aspecto importante. Uma temperatura T2. Né? Ora, nós também fazemos uso de um reservatório frio, que também preservamos a ideia do reservatório, de tal maneira que trocas de calor com uma substância não alterem a temperatura do reservatório frio. Ele se mantém à temperatura T1. Um bom reservatório frio, por exemplo, é a temperatura da atmosfera. De forma que uma máquina pode operar utilizando uma caldeira, uma temperatura altíssima, e, para efeito de reservatório frio, utilizar a própria atmosfera. É um bom reservatório frio. É claro que o quente tem que ser a temperatura mais alta do que a temperatura da atmosfera. Aqui nós estamos falando de caldeiras, na verdade, a temperaturas muito altas, né? Ora, então, nós falamos da substância térmica que é colocada em contato com um reservatório quente. E agora nós podemos falar tanto do motor térmico quanto do refrigerador. Estamos considerando aqui duas categorias de máquinas térmicas. No caso do motor térmico, quando a substância é colocada em contato com o reservatório quente, a substância absorve do reservatório quente uma quantidade de calor Q2. Em seguida, realiza trabalho.
para, enfim, em contato com o reservatório frio, a uma temperatura T1, ela cede uma quantidade de calor Q1. É isto. Então, esse é o princípio de funcionamento do motor térmico. Em contato com o reservatório quente, a temperatura T2, absorve uma quantidade de calor, realiza trabalho e, finalmente, em alguma etapa, cede uma quantidade de calor Q1. E, de alguma forma, depois de algum tempo, ou agora pensando num ciclo, tudo começa de novo. Tudo começa de novo. Uma máquina térmica opera em ciclos. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo, né? Ora, acabei de explicar o que é o motor térmico. Um refrigerador acontece uma coisa diferente. Aqui nós temos um reservatório frio, a temperatura T1, e agora, ao invés dela ceder uma quantidade de calor Q1, ela absorve desse reservatório frio uma quantidade de calor Q1. Isso só é possível mediante trabalho realizado, né? Trabalho realizado sobre esse sistema e que agora cede uma quantidade de calor Q2 para o reservatório quente. De forma que nós poderíamos classificar as máquinas térmicas nessas duas categorias. Veja-se que nós poderíamos pensar aqui, não é, em termos de reversibilidade, de forma que, se as coisas acontecem desse jeito, podem acontecer perfeitamente do jeito que é oposto ao anterior. Não. Aqui ele absorve, aqui ele cede. Aqui ele cede, aqui ele absorve. Aqui o sistema realiza trabalho e aqui trabalho é realizado sobre o sistema. É assim. Temos, portanto, dois tipos de máquinas térmicas. Estamos estabelecendo uma distinção entre motor térmico, definido assim, e refrigerador, definido assim. Só para exemplificar, né, porque isso aqui é um esquema bastante geral sobre como funciona, né, um motor térmico. Se pode até pensar, né, num esquema que seja útil para entender o princípio de funcionamento, né, da energia elétrica produzida por uma usina termonuclear. Estamos falando aqui, na realidade, de um esquema bastante geral. É só para a gente poder entender que negócio é esse, né, de reservatório quente. Então, a gente pode começar, na verdade, a partir de um ponto qualquer, né? Mas vamos imaginar aqui água, que é bombeada, passando agora por uma tubulação, né? E agora temos aqui a substância térmica, que é a água, no seu estado líquido. Então, vamos pensar aqui na água no seu estado líquido. Muito bem. Agora, eu coloco a água em contato com um reservatório quente, uma caldeira, por exemplo. Ora, numa usina
termonuclear, a gente não queima, por exemplo, madeira, folhas, nada disso. Mas temos o equivalente a uma caldeira lá, né? Com a geração de calor. Ora, o que acontece aqui, então, a substância absorve uma quantidade de calor Q2. É isto. Porque ela está em contato com a caldeira. E agora, como resultado da absorção dessa quantidade de calor Q2, a água que estava no estado líquido passa a ser um vapor superaquecido. Ora, agora temos aqui o vapor, podemos ter aqui uma válvula para que ele não volte, e agora esse vapor pode exercer uma pressão muito grande, deslocando, por exemplo, esse cilindro, colocando-o em movimento. E agora ele pode colocar em movimento, por exemplo, uma roda. Não importa. O fato é que em movimento nós temos condições de fazer com que este sistema realize trabalho. Aqui está a parte útil das máquinas térmicas. Muito bem, aqui, por exemplo, ele pode se expandir adiabaticamente, por exemplo, um processo, aqui no caso, adiabático. De forma que o volume aumenta, né, nessa fase. Depois, nós temos aqui um vapor frio, porque ele se esfria nesse processo. Agora passa por um reservatório a uma temperatura T1, que é um condensador. Usualmente, você tem uma serpentina, né, por onde passa o vapor frio e agora ele cede calor e, com isso, temos uma mudança de fase para a água. E agora temos a necessidade da bomba para bombear a água para começar um novo ciclo. É um esquema, é claro que cada caso é diferente, o que é o condensador, como se constrói o condensador, o que é a caldeira e assim por diante, né? Mas é um esquema onde a substância absorve um calor Q2, realiza um trabalho, e às vezes também tem um trabalho realizado sobre ela, né? Mas a gente vai chamar de trabalho a soma dos dois, né? Ela opera entre duas temperaturas, a temperatura T2 e a temperatura T1. Estamos admitindo sempre T2 maior do que T1. Né? Por quê? Nós estamos admitindo que esse reservatório aqui é quente e temperatura T2. Então, logo, se esse é quente e esse é frio, logo T2 é maior do que T1. Né? Muito bem. Então, eu tenho aqui um esquema, na realidade, né, o princípio de funcionamento de máquinas térmicas, que estamos chamando. Tanto do motor elétrico, onde agora eu consigo fazer uso do calor para realizar tarefas. Movimentar uma turbina, por exemplo. Mas, esquematicamente, é isso. É disso que nós estamos falando, né, quando falamos de máquinas térmicas. Aqui eu aproveitei a oportunidade para
apresentar um esquema, né, muito simples de funcionamento de uma máquina térmica por ciclos, porque o que importa aqui é o seguinte: terminado um ciclo, começa outro. Terminado um ciclo, começa outro. Muito bem. Uma das grandes preocupações, né, sempre, de todo indivíduo que lida com máquinas térmicas, diz respeito à eficiência delas. Então vamos definir, em primeiro lugar, o que é eficiência, né, de uma máquina térmica qualquer. Ora, a eficiência de uma máquina térmica, como o nome bem indica, ela é igual ao trabalho realizado. Vamos colocar aqui tal para o trabalho realizado, mas muitas vezes a gente também utiliza W para o trabalho realizado, mas vamos nos ater a essa definição de trabalho realizado. É o trabalho realizado, quer dizer, é aquilo que acaba resultando útil, né, dividido pela quantidade de calor absorvida, dividida por Q2. De forma que aqui você tem o que resulta ser útil, e aqui nós temos o que foi investido, digamos assim. É o retorno dividido pelo investimento. Na verdade é isso. Por quê? Se a máquina é tal que a substância térmica absorve essa quantidade de calor, isso aqui é quanto foi investido na máquina. Uma quantidade de calor que é 2. Então, a eficiência é definida como no sentido usual, né? Quer dizer, é o ganho dividido pelo investimento. É isto. O que eu ganho, estou chamando aqui de trabalho realizado. E o que eu estou chamando de o quanto foi investido é a quantidade de calor, né, absorvida pela substância quando ela se encontrava em contato com o reservatório térmico. Absorveu uma quantidade de calor, né? Ora, agora nós vamos, daqui a pouco, demonstrar, né, o enunciado de Kelvin, né? Por quê? De acordo com o enunciado de Kelvin, se eu tenho uma máquina térmica operando entre duas temperaturas, né, obter essa eficiência igual a 1, de acordo com o enunciado de Kelvin, da segunda lei da termodinâmica, isto é impossível. É isto. Nós vamos demonstrar, na realidade, que isso é impossível, utilizando uma outra formulação da terceira lei, da segunda lei da termodinâmica, em termos de uma grandeza conhecida como entropia. Mas isso vem a seguir. Estou apenas já antecipando, né, que a eficiência é definida como trabalho. Às vezes a gente usa a letra W também para o trabalho, foi o que eu fiz lá, né? Mas de qualquer maneira é sempre trabalho dividido pela quantidade de calor absorvida do reservatório quente, né? Então, como disse antes, eficiência é isso, é o que você ganha em função do que você investe, né? Muito bem. Agora, até esse ponto, eu não fiz uso de nenhuma lei, porque isso aqui é uma definição mais ou menos óbvia, né? Trabalho, o que você ganhou com isso, realizado pela máquina, dividido
pelo calor absorvido. Então, isso é uma definição que não tem nada a ver com nenhuma lei, né? Porque é uma questão de bom senso, né? Como é que você define a eficiência de uma máquina, né? Muito bem. Então, definida a eficiência de uma máquina, podemos agora voltar à formulação de Kelvin, né, que praticamente afirma que não se pode converter uma quantidade de calor Q2 absorvida por uma substância ou por um sistema termodinâmico inteiramente em trabalho. Bom, isso seria a maravilha das maravilhas, né? Você absorve uma certa quantidade de calor e realiza e consegue transformar tudo. É uma espécie de aproveitamento de 100% do calor. Isso não existe, né? Esse é o ponto. Muito bem, essa é a formulação de Kelvin. Ora, vamos agora relacionar, né, a eficiência com quantidades de calor. Por quê? Esse trabalho aqui, vamos lá. Veja, se eu pensar sempre ao longo de um ciclo, né, então ΔQ, que é, no caso, Q2 menos Q1, né, ΔQ é igual a ΔE, mas ΔE ao longo de um ciclo, esse ΔE é igual a zero, mais delta tal, que eu estou chamando apenas de trabalho. Trabalho. Consequentemente, trabalho é igual a ΔQ. Então, trabalho é igual a Q2 menos Q1. Menos Q1. Agora, eu utilizei a primeira lei para relacionar a eficiência com esta relação aqui, Q2 menos Q1 dividido por Q2. Agora ficou mais simples. Por quê? A eficiência, ou o coeficiente de eficiência, melhor ainda, mas vamos chamar apenas de eficiência, é igual a Q2 dividido por Q2, que é igual a 1, menos Q1 sobre Q2. Aqui está. Veja, isso aqui vale para qualquer máquina térmica. Eu usei a definição de eficiência, utilizei a primeira lei e, consequentemente, eu tenho aqui a definição de eficiência. Agora, a eficiência depende tão somente da relação entre a quantidade de calor que é absorvida pela quantidade de calor cedida ao reservatório frio. Estou falando agora do motor, né? Então, a questão é se nós podemos ter Q1 igual a zero, né? Esse que é o ponto agora, né? Naquela formulação, né, de Kelvin, da segunda lei da termodinâmica, né? Vamos demonstrar, né, que isso efetivamente não é possível, né? Mas, para isso, a gente precisa falar, né, da máquina de Carnot e o ciclo de Carnot. Na realidade, a gente vai começar falando do ciclo de Carnot. Uma máquina de Carnot opera em ciclos de Carnot.